Muito bem, irmãos de casa, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Estamos aqui, continuamos aqui, melhor dizendo, no hashtag 36, iniciamos ontem, talvez você está entrando agora na nossa live, entramos ontem às 19 horas e amanhã às 7 horas da manhã nós estaremos completando as nossas 36 horas, onde a gente decidiu ter aqui um momento de imersão, leitura da palavra, alguns momentos também de louvor, alguns momentos onde nós estivemos orando, e nós já estamos, já agora no livro de Tiago, no capítulo 3, vamos retomar essa leitura, porque nós vamos concluir o Novo Testamento nessas 36 horas. E você tem a oportunidade de ficar com a gente um pouco mais, tem pessoas que de casa já leram conosco alguns capítulos, outros leram até livros conosco, outros estão aí bem sintonizados, e nós estamos dando um tempinho aí para que você convide alguém de casa, para que você chame alguém de casa, também para acompanhar conosco essa live aqui, o hashtag 36, é um projeto onde nós queremos realmente envolver pessoas para que durante essas 36 horas estejamos aí, principalmente se dedicando à leitura da palavra. Afinal de contas, nós queremos que a palavra chegue a todos os lugares, a todas as pessoas. Tivemos ontem a transmissão aqui também com a participação de um intérprete de Libras. Hoje, novamente, o professor Josiano, e quero transmitir mais uma vez um abraço a ele aí, para que se ele estiver vendo, depois estiver vendo essa live, também quero transmitir a ele. Sei que tem alguns irmãos de fora já que a gente está vendo ali, missionário Lucélia, e convide aí outras pessoas aí para estarem com a gente aí nessa live, convide aí, agora a gente vai ter agora um bate-papo teológico, de certa forma assim, a gente vai fazer resumos aqui dos livros, comentar um pouco sobre os escritores até então, e a gente vai seguir, porque ainda tem noite adentro aí. E outra coisa, olha só, você está vendo essa caneca bonita aqui? Uma caneca como essa aqui, às 3 horas da manhã, caneca do hashtag 36, deixa eu virar para cá, às 3 horas da manhã nós vamos sortear. Passou coisa de doido, 3 horas da manhã, vem cá gente, você está em casa, então em casa aproveite aí para você ter esse tempo aí com a gente vai ter momentos de louvor, de oração, continuando aqui a nossa leitura, vamos chegar lá em Apocalipse, não vamos explicar Apocalipse, mas vamos chegar lá, não é assim, Jefferson? Vamos chegar lá. Temos aqui conosco nosso irmão Jefferson, que também foi professor no nosso Léo, é professor do nosso Léo, no caso lá foi de Novo Testamento, então, que bom que a gente está lendo no Novo Testamento. Jefferson, boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, paz. A gente está muito feliz por esse projeto. A gente não imagina o alcance que essa ideia, que esse projeto tem tido no coração das pessoas. A palavra de Deus, ela é poderosa e viva por si só. Não é? Nós somos apenas instrumentos, somos apenas ferramentas na mão de Deus. E por acreditarmos no poder e na eficácia que essa palavra tem, é que nós nos dispusemos a ficar tanto tempo acordado, empenhados, investindo tempo para que essa palavra seja propagada e conhecida e alcance o maior número de pessoas possível. Amém. Também convidamos aqui o nosso irmão João, que também foi professor do Léo, também ministra aula de EBD, e queria que você comentasse um pouco aí, João, como é que está sendo a experiência do hashtag 36 também. Boa noite, a paz. A paz, pastor, boa noite a todos. É sempre gratificante quando a igreja faz uma programação que envolve os jovens, envolve os adolescentes, e a gente vê a empolgação das pessoas em poderem ler a Bíblia, em poderem estar participando de alguma coisa que leva a palavra do Senhor às pessoas, nesse momento em que nós estamos, de uma certa maneira, isolados, sem o contato pessoal, e a gente vê a animação das pessoas em poder participar de alguma coisa e participar do trabalho de Deus, poder adorar ao Senhor, mesmo que seja uma leitura rápida, não uma leitura comentada, uma leitura dinâmica, mas de todo jeito, como de Jefferson, a palavra do Senhor ela tem força, ela é viva, mesmo uma leitura rápida. É verdade. Então é o momento da gente aprender e o momento da nós podemos voltar para nós mesmos e aproveitar. Olha, enquanto ainda Jefferson e João comentavam aí, eu me lembro de, eu não lembro não lembro agora exatamente quem foi que fez o comentário, né, quem foi que contou essa história,
mas dizendo de um episódio de alguém que foi à igreja um dia convidado, e uma pessoa, ela estava meio ébria, ela não estava, ela foi aquele dia de tanta insistência de um amigo e tal, e ela chegou na igreja e aí alguém começou a ler, e quem ia ministrar a palavra sentiu, estava dentro do esboço dela, ler a genealogia de Jesus, ali de Mateus, e começou a ler a genealogia. E aí ele prestando atenção, e a pessoa que ele foi convidado para ir à igreja, a pessoa estava lendo a genealogia. E ele então vai e pergunta assim, vem cá, esse povo tudo aí era crente mesmo? Ele falou assim, era, então eu também vou ser crente a partir de hoje. Então ou seja, a gente está vendo que o poder da palavra, né, a palavra ela tem um efeito que é maravilhoso. Eu queria avisar vocês que nos estão acompanhando aí também através dos nossos Instagrams, que se você quiser ter de repente uma melhor qualidade de som, também é legal que você esteja aí com a gente, mas nós temos um canal oficial da igreja que nós estamos transmitindo aqui, que é o IMW Central TXF, lá no YouTube. Então você pode entrar lá e aí você vai também lá fazer seus comentários. E aproveite, gente, vocês que estão aí, a gente quer que você convide mais pessoas, manda aí um WhatsApp para algum irmão da igreja, porque vai ser importante nos momentos que a gente vai conversar aqui, essa conversa que nós vamos ter aqui. Amém? Então vamos lá. Nós lemos aí já vários livros, estamos em Tiago, e nós começamos a nossa leitura, logicamente, pelos evangelhos, e os evangelhos também são chamados, principalmente os 3 primeiros evangelhos, eles recebem uma nomenclatura, né, dentro de um conjunto dos livros do Novo Testamento. E eu queria que o Jefferson pudesse comentar que nome é que recebe somente Mateus, Marcos, Lucas, e por que eles recebem esse nome, nesses evangelhos que a gente acabou de ler também. E aí, essa pergunta é interessantíssima, porque não foram poucas as vezes em que fui questionado por que 4 evangelhos? E pensando aqui nos evangelhos sinóticos, por que 3 evangelhos, quase que os 3 repetem a mesma história com os mesmos detalhes? A palavra sinótico quer dizer com o mesmo olhar, não é? Numa mesma ótica, numa mesma direção. Embora os 3 primeiros evangelhos possuam características e finalidades específicas, é interessante que os 3 eles seguem uma linha semelhante. Por exemplo, nos 3 você vai perceber que existe uma genealogia, o nascimento, as obras, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, esses 3 evangelhos, eles caminham mais ou menos nessa direção. É por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, do mesmo olhar, na mesma ótica. Então, por isso que eles recebem esse nome. Mas é importante entender que esses 3 evangelhos, eles possuem finalidades diferentes. Cada autor escreveu o evangelho com um objetivo, com um propósito diferente. Eu não sei se eu já posso entrar aqui nesses propósitos que cada um deles escreveu. Pode, vai lá. Por exemplo, você vai ler o evangelho de Mateus, e uma coisa que você vai perceber em Mateus é o seguinte: Mateus, ele tem o objetivo de mostrar que Jesus é o Messias, o rei de Israel prometido no Antigo Testamento. Via de regra, este é o objetivo principal de Mateus. Por isso que você vai ouvir muito falar de reino de Deus e reino dos céus no evangelho de Mateus. Uma coisa que você vai perceber também é que Mateus está o tempo todo chamando a nossa atenção para aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Quase que em cada capítulo você vai ver a seguinte expressão: e isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Então, Mateus escreve com um enfoque em mostrar que Jesus é o rei de Israel, o Messias prometido. Então, este é o objetivo do Evangelho de Mateus. Pensando no Evangelho de Marcos aqui, o Evangelho de Marcos ele foi escrito para romanos, o de Mateus foi escrito prioritariamente para judeus, o de Marcos foi para romanos. E uma coisa interessante que você olha no Evangelho de Marcos é que ele não tem genealogia. A genealogia ela é apenas importante para o judeu. O judeu tinha a genealogia de suma importância, porque ele precisava saber de onde descendia aquela pessoa para que se comprovasse quem ele era e de onde ele descendia.
No caso de Marcos, você não vai perceber isso, porque Marcos escreve para romanos. Então, os romanos não têm nenhum interesse em genealogia. Qual é a ideia do romano? É guerra, é ação. E quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe isso, que Jesus está o tempo inteiro em ação. Ele está expulsando o demônio aqui, daqui a pouco ele cura. Então Marcos vai colocar Jesus como servo, aquele que está o tempo todo trabalhando e guerreando contra o mal. E aí, pensando aqui em Lucas, ele é um evangelho mais geral, ele escreve para os gregos. Uma coisa que você vai perceber em Lucas é que ele vai trazer o foco para a humanidade de Jesus. Só em Lucas que você vai ver Jesus expressando as suas emoções, Jesus tendo necessidades humanas, Jesus, por exemplo, valorizando as crianças, as mulheres. Lucas vai mostrar esse lado humano de Jesus. Mateus é o rei, Marcos é o servo, aquele que está sempre trabalhando, e Lucas é o Jesus humano. Então, embora eles possuam uma mesma finalidade, características semelhantes, eles têm também características específicas e peculiares de cada um deles. Muito bem. Eu não sei se é Barclay um dos comentaristas, que ele faz uma analogia muito interessante sobre a forma de apresentar dos evangelistas enquanto aos evangelhos sinóticos, e ele faz uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele fala assim, é como se você estivesse olhando para uma mesma montanha, um botânico, um geólogo e um paisagista. Então, logo, o botânico vai prestar muita atenção nas flores e vai destacar a qualidade das flores, da vegetação que ali existe. O geólogo vai perceber a alteração geográfica das rochas, a posição das rochas, né? A erosão que sucedeu com aquela montanha, etc., etc., e vai apresentar as características dela. E o paisagista vai olhar também para aquele conjunto e vai tentar destacar a paisagem, a beleza do sol naquele dia, a beleza da claridade, das nuvens, a posição e por aí vai. Então, é muito interessante a gente ver que os evangelhos sinóticos, né, e o Jefferson já disse aí muito bem, porque sim é né, com o mesmo olhar, com a mesma visão, porque sinótico vem de olhar e visão. Pois bem, nós então passamos Mateus, Marcos e Lucas, mas também a gente chegou em João, que também é um evangelho. E aí eu tenho aqui João do evangelho de João, que não é o João do evangelho de João, mas, e assim, João ele tem uma outra forma de falar, e eu queria que o João também, que já leu o evangelho de João, pudesse um pouco compartilhar com a gente aí sobre o evangelho de João. João tem uma visão um pouco diferente dos evangelhos sinóticos. Não deixa, logicamente, como é a mesma trajetória de Jesus, de citar eventos semelhantes. Não é uma visão totalmente desencaixada, mas é uma visão espiritual. João aqui, ele que foi um homem que viveu com Jesus, foi o único seguidor de Jesus, o sexo masculino, presente na execução de Jesus, e só tinham algumas mulheres e João. Todos os outros homens não estavam presentes. João foi um homem que viveu muito e que no fim da vida trabalhou em prol de igrejas na região de Efésios. Igrejas com uma presença muito grande de não-judeus. Então João agora abraça essas igrejas e ele escreve mostrando a espiritualidade, a deidade de Jesus. E ele começa de uma maneira totalmente diferente de todos os evangelhos. Ele começa comparando Jesus e colocando ele em Gênesis, colocando ele na criação, e vai falar assim como Deus, junto com Jesus, criou a terra, criou tudo que há. Jesus agora vem para restaurar tudo que há, que foi quebrado também lá em Gênesis com Adão e Eva. Então João vai mostrar que Jesus é Deus e faz questão de falar isso,
todo o tempo. Eu sou como meu Pai, quem vê a mim, vê meu Pai. Todo o tempo tem essa colocação. E você vê que o evangelho é muito mais intimista. João, às vezes, fala como realmente aquela pessoa que estava presente no ato. Quase que ele fala assim, ele fala pessoa amada, mas eu. E foi uma pessoa que começou de uma maneira, chamada de filho de trovão, porque era uma pessoa de rompantes. E terminou de uma maneira suave. Ele cresceu com Jesus, viu Jesus ressuscitar, cresceu depois da ascensão de Jesus, e agora ele é o homem que está preocupado com a paz e com a fé. É o evangelista que mais fala sobre amor, que mais se preocupa a mostrar o amor de Deus pela humanidade, que é um amor que vem a ser aquilo que faz Deus ter um projeto de salvação para a humanidade. Amém. E que esse projeto tem agora que veio de Deus para nos salvar e tem que encaminhar o homem agora a copiar os passos de Jesus e fazer o mesmo para com o próximo. Muito bem. E João também vem a escrever algumas cartas, ajudando, assim como Lucas faz com Atos, mas João escreve ajudando a completar aquilo que escreveu no Evangelho de João. Muito bem. Eu acho que é importante lembrar, muito bem citado por João, essa forma introdutória e apresentação. Ao vivo nós temos problemas técnicos. É sempre bom também para mostrar que é ao vivo. Bem, muito bem. E lembrando justamente nessa menção que ele faz, de no princípio ser o verbo, estava e era com Deus e era o próprio Deus, e João falou muito bem esse fator íntimo que é revelado no Evangelho de João, que João vai descrever com mais intimidade, vai ser aquele evangelista que vai narrar com uma sensibilidade muito grande questões pessoais de Jesus, como o cansaço, por exemplo, como o encontro com Nicodemos, o encontro com a mulher samaritana, a mulher do poço. Então a gente vai observando com isso uma riqueza. E a gente está fazendo tudo isso, talvez você está entrando aí agora na live, e a gente está pedindo mesmo, vá lá, você que está aí no Instagram, se quiser entrar lá no nosso canal do YouTube, entre lá também no nosso canal do YouTube, lá você pode participar, os irmãos de casa, convide os outros irmãos da igreja, convide eles também para estarem conosco aí, mande um WhatsApp, olha gente, está tendo um negócio lá teológico, é um sábado à noite um pouco diferente. Só um minuto. Aí. Nós estamos tendo aí um bate-papo teológico lá sobre a leitura que a gente já fez, né? Então, sobre esse tempo já lido aí, realmente. Então, o nosso desejo é que você também entenda aquilo que você leu, porque, afinal de contas, foi essa a preocupação de Filipe o Etíope, não é isso, Jefferson? Entende o que lê? Essa é a ideia. Eu diria também assim, pastor, talvez esteja na mente das pessoas o seguinte: então, quem é Jesus de fato? Que lado da pessoa de Jesus, então, eu devo aprender e entender? Quem é Jesus de fato? Jesus é rei, mas ele também é servo. Ele é humano, ele também é Deus. Então, nós não podemos negociar com essas facetas de quem é Jesus. Ele é tudo isso. Aleluia. Ele é rei, ele é servo, ele é homem, ele é Deus. Então, cada evangelho enfoca numa determinada área, mas todos eles se completam. Então, talvez você tenha pensado até aqui que os evangelhos são apenas uma repetição, mas eles se completam entre si. Então, Jesus, ele possui essa personalidade única, essa natureza única, que une a sua realeza, a sua posição como servo, a sua humanidade e a sua divindade. Então, Jesus é esse ser único
que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a veneração. Então, esse é a figura de Jesus que os evangelhos desejam apresentar para nós. Amém. Muito bem, então a gente terminando esse primeiro bloco que foi lido aí dos evangelhos, nós vamos entrar agora em um livro que também, de certa forma, por mais que ele é considerado histórico, mas a gente vê a forma dele tratar, até praticamente considerado aqui, eu diria, um quinto evangelho, né, por assim dizer, até mesmo porque ele tem como autor o próprio Lucas, né? O próprio Lucas, e eu acho interessante, Jefferson, se me permitir só ler aqui o verso primeiro, que ele diz assim: escrevi o primeiro livro, e algumas versões diz o primeiro tratado, ó Teófilo, né, alguns diz já, ó excelentíssimo Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É muito interessante que Lucas, ele apresenta Atos dos Apóstolos, e talvez os irmãos que estão aí nos acompanhando, leram já Atos dos Apóstolos, alguns acompanharam a leitura nossa aqui, né? Outros aí em casa talvez de repente foram aqueles que estiveram aqui para estar lendo, e Atos dos Apóstolos, eu queria até fazer aqui e aí eu já vou abrir também para vocês participarem. Atos dos Apóstolos tem muito a ver com esse avivamento que aconteceu no meio do povo, de certa forma, tirando de uma religiosidade e passando a dar agora a eles uma nova estrutura do que seria agora um povo, um corpo de Deus, que iria agora contar com a presença do Espírito Santo, e muito bem lembrado da presença do Espírito Santo, porque essa semana nós estamos na Semana do Coração Abrasado, dentro do calendário da Igreja Metodista Wesleyana. Nós amanhã amanhã é o dia 24 de maio, um dia que a gente celebra o Dia do Coração Abrasado, 1738, no dia 24 de maio, João Wesley teve uma experiência do coração abrasado, e nós lembramos disso, mas não há como lembrar de coração abrasado sem lembrar do que o Espírito Santo faz no nosso coração, do que a palavra faz no nosso coração. Mas eu queria que, assim, de forma bem breve, tanto Jefferson quanto João dissesse o que Atos dos Apóstolos representa para você. Agora talvez eu deixar um pouco a linha teológica agora, e a gente agora vai trazer agora mais para uma linha pessoal, devocional. O que Atos dos Apóstolos representa para você, Jefferson? Atos dos Apóstolos também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. E ao meu ver, pensando aqui no livro de Atos, uma coisa que você tem que ter em mente ao ler o livro de Atos é que a igreja só é o que é, só pode o que pode, só tem o que tem por causa do Espírito Santo. Então, o livro de Atos, ele vai mostrar que o Espírito Santo, ele faz toda a diferença na vida da igreja. A igreja só consegue pregar o evangelho por causa do Espírito Santo. A igreja só consegue vencer as perseguições por causa do Espírito Santo. A igreja, ela só consegue desbravar novos lugares para alcançar novas pessoas por causa do Espírito Santo. A igreja, ela só consegue suportar lutas e provações por causa do Espírito Santo. Então, o livro de Atos, ele vai mostrar exatamente isso, que o Espírito Santo é o poder de Deus agindo na igreja, com a igreja e para a igreja. Amém. João, o que representa o livro de Atos para você, João? O livro de Atos vem confirmar aquilo que Jesus disse. Se eu fiz muitas coisas, vocês farão muito mais. Porque se ficássemos só nos evangelhos, fica aparecendo Jesus fez. Ótimo. Mas e aí? Atos vem mostrar que a igreja também faz. Lógico, como diz muito bem Jefferson, no Espírito Santo. A igreja, ungida que tem o Espírito Santo em si, ela faz. Depois dos evangelhos, o livro de Atos é o único livro que relata milagres. Tem milagres. Você vê as cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, não existe milagre, não é citado milagre, vocês vão fazer milagre, nada disso. Mas o livro de Atos cita os milagres que a igreja já fazia. O livro de Atos mostra que o Espírito Santo, como diz Jefferson, já trabalhava na igreja e que nós continuamos o livro de Atos.
Porque se ficar só nos evangelhos, ia parecer que só Jesus poderia fazer os milagres. Muito bem. Mas o livro de Atos completa. A igreja, assim como Jesus disse, pode fazer também aquilo que Jesus fez no Espírito Santo. Eu acho, e aí eu quero pegar aqui um gancho na fala do João, e você que está em casa aí, gente, vai lá, toma um golinho de café, toma um Red Bull, toma um Guaraton, e vamos participar com a gente aqui, fica aí com a gente. Gente, tem gente agora de repente está querendo ver outra coisa, para tudo aí, vem para cá, vem crescer, não permita que esse momento de pandemia, esse momento aí de isolamento aí, te isole da presença de Deus. Nós escolhemos realizar o hashtag 36 para poder envolver a igreja, sobretudo com o contato com a palavra. Então a gente deseja que você também tenha esse contato, a gente deseja que você aprenda também. E eu gosto muito, João, de pensar, e Jefferson, e você que está em casa com a gente, que o mais interessante disso aí que você falou, João, que os discípulos, os evangelistas narram os feitos de Jesus, mas quando chega agora Atos, é o momento deles viver a experiência, e Atos não é um livro fechado, porque Atos 29 é hoje, gente, Atos 29 é hoje, então a igreja, ela continua, nós cremos no mover do Espírito Santo, nós cremos que o Espírito Santo continua fluindo no meio da igreja, o Espírito Santo continua revelando-se, continua ministrando aos corações, o Espírito Santo continua trazendo vida aos corações, o Espírito Santo continua trazendo os dons espirituais, o Espírito Santo continua usando para que homens como Pedro e João à porta do templo, continua usando homens como Paulo, que teve a experiência tremenda, continua colocando na fé no coração de alguns mártires hoje que a gente tem aí o valor de morrer pelo Evangelho. Então, assim, é um negócio tão prazeroso ver o que a Atos revela para a gente, que Atos não finda, Atos não acaba. E é interessante, pastor, o senhor falar que nós estamos vendo o capítulo 29, porque a igreja, ela não precisa inventar nada. A igreja, ela está dando continuidade àquilo que Jesus começou, que os apóstolos deram prosseguimento, e nós agora temos o dever de dar continuidade a este legado. Então, é interessantíssimo, porque nessa busca desenfreada que às vezes algumas igrejas se encontram de trazer inovações, de trazer novas ideias, como que a nossa história não tivesse nenhum valor, e nós precisamos entender que a nossa história, ela é importante, é olhando para trás que a gente percebe o quanto Deus está com a igreja, o quanto a igreja pode romper, pode vencer, e ela pode ter convicção de que ela vai chegar aonde Jesus disse que ela vai chegar. Então, é importantíssimo a gente entender que a gente é o capítulo 29. Nós não iniciamos um capítulo 1. A igreja não inicia um capítulo 1 da igreja pós-moderna, não. A igreja é o capítulo 29, de fato, como muito bem foi colocado pelo pastor. Amém. E é bom, estamos aqui por causa da hashtag 36, justamente porque o pilar da igreja é a palavra do Senhor. É verdade. Não há outro pilar, a gente não tem outro caminho, como diz Jefferson, nós não tem como criar nada novo, porque já foi criado. Jesus já estabeleceu o caminho, Jesus já estabeleceu aonde seguirmos. O que nós temos de novo é a tecnologia, que leva a palavra do Senhor. Não é nada de novo, é simplesmente um veículo. Assim como tinha o cavalo, hoje temos o carro. Assim como tinha o papel, hoje temos o computador, temos o vídeo. Mas não é uma novidade em termos de inovação, mas é a palavra do Senhor. Isso aí. Gente, que legal que olha só como é que a gente está fluindo aqui nesse bate-papo, e eu sei que você está em casa, também pode ir colaborando com a gente aí também, porque eu acredito que você já tenha lido esses livros que a gente está falando aqui, esses evangelhos, nós já falamos, agora o livro de Atos, porque nós não podemos jamais tirar o lugar da palavra. A palavra, ela tem uma importância para a gente que é tremenda. De fato, nós vemos que... E olha só, é interessante porque, assim, em outra passagem das Escrituras eu vou encontrar um texto afirmando que o perecimento acontece à razão de outra coisa a não ser do conhecimento.
só diz que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então, não perece porque talvez orou menos. E pelo contrário, gente, olha só que coisa tremenda, Jefferson. E assim, a gente quer deixar isso aqui bem descontraído, viu, gente? Então, fica aí, vai participar. Porque você vai despertar, vai conhecer tanto sobre o Deus que operou, sobre o Cristo que operou, que você vai, quando chegar em Atos, ver todos esses relatos, você fala assim, eu sou continuidade disso. Nós estamos continuando a obra iniciada lá. Então a gente está continuando essa obra. Nós não estamos inventando uma nova obra. Nós não estamos aqui querendo aplicar nada de novo, né? Mas bem lá, gente. Vamos lá então correr aqui. Estamos chegando aí então agora aos Romanos, né? A primeira carta aqui na ordem didática revelada para a gente aqui da escrita de Paulo agora a algumas igrejas. E eu queria aqui que, assim, quando te fala de Romanos, Jefferson, qual texto de Romanos te vem à mente? Lembra-se de algum em particular, alguma passagem de Romanos em particular? Isso aqui, gente, só para alertar vocês aí de casa, porque como o João falou, é ao vivo, aqui não tem nada combinado, a gente está indo aqui bem na espontaneidade, então, para vocês verem como a gente deseja mesmo que vocês participem conosco. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Acho que é o texto magno. Palavra-chave, né? A palavra-chave aí do livro de Romanos. Porque a palavra-chave do livro de Romanos é a justiça de Deus. Então, se você quer entender o que é a justiça de Deus, você vai ler o livro de Romanos. Justiça essa que caminha em duas direções. É uma justiça tanto que redime o homem do pecado, quanto pune o homem quando ele permanece no pecado. Aquilo que nós chamamos de justiça redentiva e de justiça punitiva. Para quem é a justiça redentiva? É para aquele que olha para dentro de si mesmo e percebe o quanto é corrupto o seu coração, o quanto ele precisa de Deus, o quanto a sua vida está distante de Deus, e ele olha para si e percebe que na vida dele não tem mais jeito, não tem solução, que ele de fato merece a condenação, que ele é culpado de tudo aquilo que lhe é acusado. É sobre este que está a justiça redentiva de Deus. É para esse que a justiça redentiva é indicada. A justiça punitiva é para aquele que olha para dentro de si, sabe que errou, sabe que está distante de Deus, mas ainda assim se mantém rebelde contra o Senhor. Então, sobre esse está a justiça punitiva de Deus. E aí, eu queria até trazer uma palavra devocional para você. Talvez você está nos assistindo agora e você não conheça a Cristo. Talvez você chegou neste lugar aqui, clicou aí na internet, chegou a este lugar por acaso. E aí, a pergunta que eu quero fazer para você é esta: a justiça de Deus está diante de você. Mas que justiça é essa? Se você se arrepender dos seus pecados, essa justiça de Deus vai te redimir. Mas se você olha para dentro de si e acha que não é pecador, que não precisa de perdão, que não precisa de salvação, saiba que é a justiça punitiva que estará sobre você. Amém. Ô João, quando a gente lê aquele texto célebre de Romanos 12, né? Rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí o verso 2, que é um verso também tão conhecido: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual sentimento você tem com relação a pessoas que não entenderam ainda essa justiça de Deus que nos convida para viver isso aqui? Esse texto é um texto, como o senhor acabou de dizer, muito importante, acabou de falar. Na verdade, todo texto bíblico é importante, né? Até é redundante falar isso. Mas a questão de não nos conformarmos com este mundo. E nós darmos formas ao mundo. E o triste que nós vemos é que nós temos essa grande dificuldade. Para nós, parece muito mais fácil nos conformarmos com as coisas do mundo. Nos adaptarmos com as coisas do mundo. O mundo funciona assim. É assim mesmo.
Ah, não tem jeito. Mas nós não estamos aqui por si mesmo, não tem jeito. Nós estamos aqui para trazermos renovação, para trazermos salvação, para trazermos reconciliação com Deus. Amém. Então nós não podemos agir como o mundo age, mas nós temos que agir agora de uma nova maneira, segundo a maneira de Cristo. E é isso que Paulo insiste em falar. Olha, não é fazendo bonito para os outros que vocês vão resolver. Vocês têm que fazer segundo a vontade de Deus. Amém. É isso que resolve. Segundo a vontade de Deus, na verdade, vai ser bonito para os outros. Mas não é porque é bonito para os outros, é porque Deus assim o deseja. Faça segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade dos homens. É isso que está dizendo. É isso que se diz desde Gênesis até Apocalipse. Paulo resume muito bem. Não tome a forma deste mundo, gente. Não imitem o mundo. Agora façam com que o mundo imite vocês. Que eles vão ver que vocês têm o caminho da salvação. Amém. Bem, então nós vamos seguir aí e vamos chegar em 1ª e 2ª Coríntios. Né? 1ª e 2ª Coríntios. Porque é carta, não é livro. Então não se fala 1º Coríntios, né? É primeira mesmo, é carta, é fêmea, é feminino, né? Então, assim, a carta aos Coríntios, e falando um pouco aqui a respeito da igreja em si, da igreja que o apóstolo Paulo vai escrever também, porque talvez você já leu essas duas cartas e de repente você passou desapercebido por detalhes dessa carta, por detalhes do panorama dessas igrejas, ou dessa igreja especificamente falando agora, né? E assim, é tão... Eu queria ir pontuando aqui para a gente, porque a gente tem muito aqui ainda aqui para seguir, gente, senão assim, a gente não vai nem terminar o hashtag mesmo aqui 36 com a leitura, mas a gente vai indo aqui, eu vou estar monitorando aqui quanto tempo. Se você de casa tiver de repente alguma observação, alguma dúvida para ser esclarecida aí, alguma pergunta, participe com a gente, mande aí nos WhatsApp dos seus amigos. Se alguém ainda está aí no Instagram, porque aqui eu não consigo monitorar o Instagram, você pode migrar lá para o nosso canal lá no YouTube, e aproveitando, se você não é inscrito, se inscrever lá também para a gente continuar isso aí. Olha só, o capítulo 3, Paulo diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, senão como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E eu queria, assim, ouvi-los rapidamente, aqui dentro desse panorama de uma igreja muito difícil, nunca vi uma igreja tão difícil como essa igreja de Corinto, uma igreja tão complicada. Era igreja mesmo, porque igreja é lugar de gente complicado, mas é gente que está buscando a melhora, gente que está esperando receber. E aí eu queria, Jefferson, que você pudesse falar um pouco a respeito aí do que você pensa sobre ainda viver a fé de forma como se fosse criança, ainda sem poder receber alimento espiritual. A igreja de Corinto era uma igreja interessante, porque ela tinha problemas desde partidarismos dentro da igreja. Uns gostavam de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, até o uso inadequado dos dons dentro da igreja. Incesto, e por aí vai. Então é uma igreja extremamente complicada, e uma igreja que não reconhecia a autoridade de Paulo. E isso traz muita tristeza para o coração de Paulo. Sabe, às vezes, trazendo aqui para uma questão mais devocional, pastor, não tem nada que entristeça mais o coração de um pastor, de um líder, do que a ingratidão de uma igreja. E Paulo, ele se sente profundamente triste, porque a igreja de Corinto não vê o apóstolo Paulo com bons olhos, não respeita a autoridade de Paulo, e aí ele tem que escrever essa carta. Ele quase que faz uma declaração de amor na segunda carta, mas é uma igreja extremamente complicada. E aí cai por terra, e eu encerro aqui minha fala, aquele argumento de que expressões religiosas aparentes, como dons espirituais,
demonstram maturidade, e nem sempre. Nenhuma igreja do Novo Testamento demonstrava ter mais dons do que a igreja de Corinto. E sabe o que é interessante? É que Paulo não desmente. Paulo diz que a igreja de Corinto de fato tinha muitos dons, não eram poucos. Ela era apenas uma igreja imatura. Precisava crescer, precisava amadurecer na fé. Tinha tudo para ser uma igreja extraordinária, mas usava o que tinha de modo inadequado, e aí trazia muitos problemas, muita dor de cabeça. Muito bem. Tem ali uma pergunta ali, até para colaborar conosco, né? Se uma pessoa que nunca leu a Bíblia, qual livro o pastor indica a iniciar a leitura e qual testamento? Muito bem. Eu sempre busco fazer essa orientação, e é normal que ela aconteça, principalmente quando se trata de novos convertidos que querem ter uma aproximação com a Bíblia. E diga-se de passagem, existe também pessoas que estão há muito tempo na igreja que talvez nunca leram um livro da Bíblia, que nunca tiveram uma aproximação com as Escrituras, salvo quando ele chega em um culto, em uma celebração onde ela vai ser exigida para ser tomada e acompanhar a leitura. Então eu costumo indicar, principalmente tratando-se do Novo Testamento, contextualizando agora, de uma certa forma, a igreja cristã, né, ou trazendo já para agora para a esperança dos gentios, que é o Cristo ressurreto. Lógico que o Evangelho de João, que aqui foi apresentado, é o evangelho mais íntimo, vai revelar Jesus, tratando com profundidades a necessidade dessa aproximação com Ele, essa necessidade que vai surgir de Nicodemos com o nascer de novo, a necessidade com a mulher. Nós vamos ver Jesus tratando com situações ali no Evangelho de João que vão ser muito mais próximas e talvez bem mais necessárias para alguém que está querendo ter essa aproximação. Agora, lógico, eu também encontrei já pessoas que, de repente, ela tinha uma atração muito grande pela história, por narrativas. Então, uma pessoa que tem uma atração por narrativas, lógico, já encontrei pessoas que começaram a ler de Gênesis. Eu, por exemplo, é interessante que o meu primeiro contato com as Escrituras, de ler mesmo assim, eu me converti praticamente em casa mesmo, sem ter ido a uma igreja evangélica, comprei uma Bíblia e decidi começar a ler Gênesis. Deixa eu ajeitar esse cabo aqui, porque esse negócio aqui está meio tribuloso aqui, atrapalhando a gente. E aí eu comecei a ler Gênesis. Como eu gosto da história, então naquele momento para mim era muito interessante. E eu comecei a ler a história dos patriarcas, a história da criação, aquilo foi me apaixonando de tal forma que aí eu fui indo. Lógico que quando você tem muitos no começo, chega lá em Números, aí ele agarra, né? Aí ele agarra aí, né? Mas bem, gente, a gente vai seguir aqui, nós vamos correr, porque a gente vai, eu vou chamar aqui alguns irmãos para poder cantar aqui umas 2 canções, e aí a gente vai já dar sequência, e de repente a gente, mais tarde, eu não sei, um horário aí, a gente vai encontrar aí para poder ainda continuar aí tendo aqui um bate-papo aqui, tá bom? A gente vai tentar, né? Vamos tentar. A ideia era só aqui agora nos evangelhos, e a gente acabou seguindo um pouquinho mais aqui. Nossa irmã Dilma, ela faz um comentário ali: é impossível compreender a Bíblia sem cursar teologia. Eu digo que é impossível compreender a Bíblia na sua essência sem que você tenha a ajuda do Espírito Santo. É impossível compreender a Bíblia como de fato ela necessita ser compreendida sem a presença do Espírito Santo. Porque a gente se engana muito achando que os seminários teológicos, e eu sou um grande incentivador dos seminários teológicos, dos cursos de teologia, que, de certa forma, ele vai te instrumentalizar. Ele vai colocar nas suas mãos ferramentas para você garimpar e compreender melhor autores, contextos, cultura, geografia. Então você vai entender todo esse panorama através dessas ferramentas. Mas compreender as Escrituras mesmo, como ela de fato precisa ser compreendida, porque ela vem da prática, porque para mim a Bíblia só é compreendida quando ela é praticada. E isso, a exemplo disso, Jesus fala: vocês só podem dizer que me ama se guardarem os meus mandamentos. Não é assim? Você queria falar, João? Jesus mesmo fala, né?
pequeis para não conheceis a Escritura, nem o nem o poder de Deus. de Deus. Então, quer dizer, nem e o falou poder. isso, na verdade, para teólogos. Falou isso para os escribas e fariseus. Quer dizer, o curso de teologia, ele é ótimo para, como diz o pastor, te dar a capacidade de interpretar melhor. Mas o que te faz compreender a Bíblia é o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Verdade. É a busca de Deus. Você não precisa ter feito curso nenhum, mas se você ler a Bíblia buscando a Deus, Deus vai revelar o que Ele quer para você, sem sombra de dúvida, e viver aquilo que você aprende. Eu queria complementar, se o senhor me permite, pastor, o seguinte. Há dois conhecimentos aí. Para salvação não precisa de teologia. Não precisa de teologia. Claro. Então essa é a ideia. Então o conhecimento bíblico para alguém conhecer a Deus e ser salvo não precisa de teologia. Agora, claro, se alguém quer se desenvolver mais, crescer mais, ter mais capacidade para aperfeiçoar os seus dons, a teologia é uma ferramenta. Eu sempre gosto de assistir aqueles vídeos nas redes sociais e daqueles, eu não sei se são índios, eu acho que não, mas eles constroem casas fantásticas, piscinas, com facão eles cavam e tal. Então você pode tailandeses, se eu não me engano, não é? Então você pode construir uma casa sem ferramentas, com ferramentas rústicas. Você vai ter mais tempo, vai demorar mais, você vai cometer mais erros, você vai dar mais voltas, você terá mais dificuldades, mas não quer dizer que você não poderá fazê-lo. Então a teologia, ela é uma ferramenta. Para que se estuda teologia? E aí, como professor, eu queria deixar essa palavra aqui. Para iluminar a sua mente. Teologia é para isso. Mas não é só isso. É para aquecer o seu coração. Então, todo estudo teológico, ele precisa atingir a mente e ele precisa atingir o coração. A teologia não esfria a fé. A teologia não é oposta à fé. Correto. A teologia é uma ferramenta à disposição da fé. Amém. Muito bem falado. Nós vamos fazer assim o seguinte, gente. Agora nós vamos dar uma paradinha por aqui nessa parte.